Sabe aquela história de um confronto épico? De um lado, o império mais poderoso da época. Do outro, uma força divina decidida a libertar seu povo. Pois é exatamente isso que a gente vai ver agora, mergulhando nos capítulos 7 a 9 do livro de Êxodo. É aqui que o poder de Deus se revela de uma forma impressionante sobre o Egito. E olha, para guiar a gente nessa jornada, vamos nos basear nos estudos do Instituto Genebra de Estudos Reformados. Isso vai nos dar uma lente teológica bem específica para entender não só o que aconteceu, mas principalmente o porquê por trás de cada evento. E aí a gente chega na pergunta que meio que guia tudo isso, né? O que é necessário para quebrar a teimosia de um governante que se vê, praticamente, como um deus? Estamos falando de uma verdadeira batalha de vontades, onde o destino de uma nação inteira está em jogo. Ok, então antes de mais nada, vamos entender o cenário. Porque antes das pragas devastadoras que todo mundo conhece, acontece um teste inicial de autoridade, uma primeira demonstração de força para deixar bem claro quem é que está no comando. De um lado, a gente tem Moisés e Arão, que são os porta-vozes do Deus de Israel. Do outro, o faraó, o líder máximo do Egito, com todo o seu time de magos e conselheiros. E o palco para esse confronto? O centro do poder egípcio, o Palácio Real e as águas sagradas do Rio Nilo. E aqui vem o primeiro lance. Arão joga sua vara no chão e ela vira uma serpente. Aí os magos do faraó, usando suas artes secretas, vão lá e fazem a mesma coisa. Parece que deu empate, certo? Mas é aí que vem o detalhe. A serpente de Arão avança e simplesmente devora as serpentes dos magos. A mensagem não podia ser mais direta. O poder em ação aqui não é só diferente, ele é superior. Mas o faraó nem se abala, e é isso que nos leva direto para o capítulo 7, onde a disputa sai dos sinais simbólicos e vira um ataque direto à principal fonte de vida do Egito. A primeira praga atinge em cheio o Nilo, que era a alma do Egito. O rio, que era visto como uma divindade, vira sangue. Os peixes morrem, a água fica imprópria para consumo. É um golpe teológico e econômico, assim, devastador. E a reação do faraó, mesmo vendo aquilo, ele se recusa a ceder. E aqui aparece uma frase que vai se tornar um refrão trágico nessa história. O coração dele se endurece. É um padrão que a gente vai ver se repetir várias e várias vezes. Avançando para o capítulo 8, a pressão sobre o Egito, só aumenta. As pragas agora mostram um controle total sobre a criação e é aqui que a gente começa a ver as primeiras rachaduras no poder dos magos egípcios. Primeiro, uma infestação de rãs. E não é uma ou outra, não. Elas estão em todo lugar, invadindo as casas, os fornos, os quartos. Não tinha para onde fugir. Depois, o próprio pó da terra vira nuvens de mosquitos. E para fechar, enxames de moscas que tornam a vida no Egito insuportável. E aqui acontece um ponto de virada. Diante da praga dos mosquitos, os magos do Egito chegam no limite. Eles tentam, mas não conseguem reproduzir aquilo. Derrotados, eles são forçados a admitir na frente do faraó. Isso é o dedo de Deus. É o reconhecimento de que eles estão enfrentando algo muito além da compreensão deles. E mesmo assim, o faraó se recusa a ouvir. E tem mais um detalhe importante que surge aqui durante a praga das moscas. Uma separação muito clara é feita. A terra de Gósen, que é a região onde os israelitas moravam, é totalmente poupada. O juízo é preciso, é cirúrgico. E essa distinção fica ainda mais nítida quando a gente chega no capítulo 9. As pragas se tornam mais severas, atacando diretamente a economia e o bem-estar dos egípcios. A quinta praga é uma peste que dizima o gado dos egípcios. Depois, surgem úlceras, feridas terríveis e dolorosas na pele das pessoas e dos animais, que incapacitam até mesmo os magos. E então, o céu desaba. Uma tempestade de granizo misturada com fogo, algo nunca visto, destruindo tudo o que estava em campo aberto. E essa tabela aqui deixa a mensagem central cristalina. Dá uma olhada. A peste nos animais atinge o Egito, mas Gósen fica intacta. A chuva de pedras destrói as lavouras egípcias, mas em Gósen não cai uma pedrinha sequer. Fica óbvio que não se trata de um desastre natural aleatório, mas de uma ação precisa e intencional. Mas aqui a gente vê uma pequena mudança. Um aviso é dado antes da tempestade de granizo. E pela primeira vez, alguns egípcios realmente ouvem. Eles correm para proteger seus servos e seu gado. É um sinal de que aquele poder avassalador está aos poucos começando a quebrar a resistência. Certo, a gente viu o que aconteceu. Mas por quê?
Qual é o propósito por trás de tudo isso? A fonte que estamos usando nos mostra que não se trata apenas de libertar um povo, mas de revelar algo fundamental sobre a natureza de Deus. O conceito teológico central aqui é o de soberania divina. De forma bem simples, é a ideia de que Deus tem o controle final sobre tudo. A natureza, os reis, até mesmo a teimosia do faraó. Tudo é usado para avançar o seu plano de libertação e redenção. Então, resumindo, as conclusões teológicas são bem claras. Cada praga não foi só um desastre, foi uma declaração de poder sobre os deuses egípcios. Os juízos mostram a justiça divina diante da rebeldia, enquanto a proteção de Gósen demonstra a graça e a fidelidade. Cada passo, por mais duro que pareça, é apresentado como parte de um plano maior de libertação. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Ao contrastar a teimosia cega do faraó com a promessa de libertação, o que essa história nos ensina sobre a natureza da fé e da confiança, especialmente quando a gente se depara com um poder tão absoluto? Fica aí a reflexão.